Todo excesso tem um custo, e a geração dopamina, cada vez mais dependente, está pagando um preço cada vez maior. Passado o prazer momentâneo de exibir e aparecer, o que resta é um coração aflito, que se compara com padrões inalcançáveis e que não se sacia com mais nada além dos likes e dos comentários. Hoje vamos descobrir os perigos escondidos por trás do excesso das mídias sociais. Em nossa primeira mensagem, supere o vício da exposição e comparação. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo app Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Geração dopamina. O que é isso? Nós vamos, nesta série, explicar um pouquinho a você o que é essa substância que está dentro do nosso corpo e que tem que ser também equilibrada, bem dosada, para que ela seja, como Deus criou, bênção para nós. A Bíblia nos fala sobre o cuidado que temos que ter sobre tudo que nos domina. Em 2 Pedro, capítulo 2, 19, você pode ler comigo? Pois o homem é escravo daquilo que o domina. E aqui é bem genérico, mas é absolutamente tudo. Tudo que dominar você está certamente sendo um risco para a sua vida. Pode ser inicialmente uma coisa boa, mas a única força que pode dominar a nossa vida sem nenhum efeito colateral é a nossa fé, é Deus. Qualquer controle dominando a gente pode ser nocivo. Vou te dar um exemplo positivo, mas que pode se tornar negativo. Por exemplo, pais superprotetores vão prejudicar os seus filhos. De vez em quando a Leila começa a me falar sobre esta questão. A Leila sempre foi uma mãe muito responsável, mas muito tranquila na educação dos nossos 4 filhos. Quando eles estavam doentes, quando eles estavam com perigo, quando eles estavam passando alguma crise, sempre deixando Deus agir e a própria natureza que Deus nos deu também nos proteger. Quando, por exemplo, um pai e uma mãe cerca o seu filho, que não pode nem tocar no chão, essa criança não vai ter a proteção biológica natural que o próprio Deus criou o nosso organismo para ter os seus devidos anticorpos. E aí fica aquela criança que depois fica o tempo inteiro doente por qualquer motivo, e você fica toda hora procurando o médico e colocando drogas através de remédio em cima dessa criança. E claro, tem um efeito colateral. E isso também tem com relação à vida. Nós estamos no mundo caído pelo pecado. Então nós temos que criar os nossos filhos para serem fortes, porque eles vão ter que lidar com perdas, sofrimento, decepções, frustrações. Simplesmente porque pessoas são pessoas, porque o diabo não vai se converter e o mundo jaz no maligno. E muitas vezes esses problemas acontecem na infância. Mas esse não é o nosso foco aqui, eu só estou fazendo essa introdução a nível que nós temos que ser equilibrados e cuidar para não transformar algo que é bom, positivo, como a proteção, em superproteção. Porque tudo no equilíbrio e na dose certa é bênção. Qual é a diferença de um remédio para um veneno? Muitas vezes está na dose. Algo que é bom pode ficar ruim. Então, por que o excesso de prazer está deixando as pessoas infelizes? O que podemos fazer para mudar isso? Porque quando Deus colocou em nosso organismo a dopamina, foi para o nosso bem, foi para o nosso prazer, foi para o nosso crescimento. Mas o que está acontecendo é o excesso disso que está trazendo problema para o ser humano. É o excesso. Porque se a dopamina traz
prazer, a princípio, quanto mais melhor. Não, mas não é assim que funciona, porque se for demais, também vai ter um efeito colateral. Nós nos inspiramos na ideia num livro de uma psiquiatra chamada doutora Anne Lembrick, da editora Vestígio. Ela publicou o seu livro Nação Dopamina. Esse livro você pode ler, claro, é um livro secular, é um livro genérico, mas um livro muito pé no chão e muito lúcido com relação aos efeitos colaterais dessa sociedade que está fazendo o diabo, literalmente, para se alimentar de prazer e estão viciadas. Nós vivemos no mundo da pós-modernidade. Esse é o tempo que nós vivemos hoje, onde a inteligência e a liberdade e a tecnologia nos cercam de oportunidades, mas que eu tenho que ter a mente de Cristo e o coração no lugar para poder saber usar a minha inteligência, a liberdade que eu tenho e a tecnologia que está ao meu dispor como algo que vai abençoar a minha vida e não prejudicar. Tudo isso hoje apresenta um ápice no mundo que nós vivemos. E nós temos que cuidar para que o avanço da civilização nos traga benefícios e não nos deixe doente. E aí, quanto mais satisfeito em Jesus você tiver, mais seletivo você vai estar. Porque nem tudo do mundo acadêmico serve para nós, nem tudo que a sociedade faz como inteligente serve para nós, nem tudo da liberdade hedonista do mundo é para nós, e nem tudo da tecnologia eu preciso. Satisfeito em Jesus, eu vou fazer as escolhas. Por exemplo, eu acordei lá em casa com um barulho diferente. Eu perguntei a Leila o que era aquilo. E ela me falou, comprei um relógio digital para nós. Falei, uai, o que é isso? Que barulho é esse? Eu já não sabia mais que barulho é esse. Por quê? Às vezes deixamos o celular no mesmo ambiente do quarto para que ele funcione como despertador. Mas não é saudável deixar o telefone, porque ele tem ondas radioativas. Essas ondas que são positivas, que a gente precisa para nos comunicar, por exemplo, aqui está cheio dessas ondas. Mas num ambiente diário, noturno, noite inteira, todo dia, isto vai ter também um efeito colateral. Então, para que isso tire do quarto, você tem que voltar para o despertador. Aí eu entendi. Ah, bem, então é aquele barulhinho, né, Leila, que eu já tinha tempo que eu não ouvia quando eu fui despertado pelo antigo reloginho de luz digital lá. Então, quem sabe é uma sugestão para você, porque todos precisamos do instrumento do relógio para despertar. Então, você vai ter que avaliar isso. Precisamos saber lidar com o novo mundo, vencendo todas as tentações e toxinas que estão ao nosso redor, que são oferecidas o tempo todo. E o mundo está aí, o mundo vai continuar oferecendo álcool, drogas lícitas e ilícitas, que não vão deixar de estar presente. Por que a igreja tem o ministério Viva? Inclusive, a pastora Vivian está à sua disposição com uma equipe de nutricionistas, médicos, para ajudar. Esse ministério, no passado, há 50 anos atrás, nenhuma igreja evangélica pensaria em ter. Mas o mundo ficou tão doente que nós não podemos deixar isso só com o governo, só com a sociedade. A igreja tem que fazer a sua parte. Nós estamos no Setembro Amarelo. Domingo passado você ouviu uma mensagem sobre valorizar a vida. E quando terminar a celebração, você pode sair, que nós vamos ter durante todo esse mês, através do Ministério Viva, aquela tendinha lá fora, para que você possa conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque a sociedade ficou doente. Então nós, como família,
espiritual e biológica, temos que conversar sobre pensamentos suicidas, porque não é só pessoas seculares sem Jesus que podem ser atingidas por isso. Todos nós podemos ser atingidos por isso. Antigamente, um cristão ia a um psicólogo, ia a um psiquiatra, era quase um escândalo. Não há nenhum problema em ir. Agora, como tudo na vida, você não pode ir em qualquer um, de qualquer jeito, de uma hora para outra. Terapia é uma coisa que pode ajudar muito, mas pode prejudicar muito também. Então você precisa de recomendação. E até nisso, nós do Ministério Viva podemos recomendar você. Podemos ajudar você nesse sentido. Nós nunca vamos dizer para você o que você tem que fazer. A igreja vai orar por você, aconselhar, orientar, mostrar o todo, os efeitos colaterais. O mundo exposto está aí, mas você é um adulto e você tem que tomar decisões para você, para a sua vida pessoal e familiar e para os seus filhos, sem superproteção, mas com sabedoria e discernimento. E por isso Deus colocou no meu coração, diante desse mundo doente que aí está, trazer esta série de mensagens para termos um tempo de reflexão. Então o mundo não vai deixar de ser mundo. Olha para cá, não espere comportamento convertido de quem ainda não conhece Jesus. O mundo jaz no maligno. O mundo, infelizmente, vai de mal a pior. Se o mundo começar a melhorar demais e parecer que aqui vai virar o céu, nós estamos com um problema, porque a Bíblia vai estar mentindo. Porque a Bíblia diz, infelizmente, porque o mundo jaz no maligno, porque a concupiscência, o desejo da dependência ao pecado é uma coisa que vai prejudicando dia a dia, porque um abismo puxa outro abismo na sociedade. Então as drogas vão continuar aí, cada vez mais acessíveis. Maconha prejudica demais a vida de um ser humano. Qualquer droga, qualquer elemento viciante, seja a nicotina, o tabaco, qualquer droga, a maconha, qualquer erva, prejudica o cérebro, o pulmão, prejudica tudo. Mas você vê hoje Supremo, a Alta Corte da Justiça, discutindo liberar. Então você não pode esperar que o mundo vai melhorar para você melhorar. Quem está em Cristo tem que dizer o que serve e o que não serve para você e para o seu filho. Você tem que se autoliderar. Nem tudo que o mundo vai dizer que é certo para você. Você vai ter que continuar sendo um homem de valor, uma mulher de valor. Então, a cada dia mais as coisas vão ficar muito tensas. Isso inclui pornografia online, jogos de azar, apostas, videogames. Antigamente você tinha que sair de casa para acessar essas coisas. Hoje elas estão dentro de casa, estão dentro do seu computador, dentro da sua TV, dentro do seu smartphone. Hoje famílias estão dependentes dos joguinhos de tigrinho. Pais de família estão perdendo o dinheiro que era para investir na educação dos seus filhos em apostas. E dependência de jogos, e jogos de videogame, e de pornografia online. Então, essa tecnologia adicta, cheio de luzes pulsantes, vai continuar trazendo muito problema para você, fazendo um estardalhaço. Mas que você vai precisar dizer não quando não e liderar. Porque o mundo vai tentar trazer compensações cada vez maiores para o vício. Então não espere que o mundo vai melhorar por si. Vamos ver algumas notícias e dados que apontam para os desafios que nos cercam a sociedade com relação à dopamina. Pode colocar aí. Olha só, estudo conclui que pausa nas redes sociais leva uma melhor autoestima e imagem corporal. Porque as mídias sociais estão viciadas em comparação. Então, às vezes, você fazer um jejum não é só de açúcar, de café e também de mídias sociais. Pode te ajudar. Pode passar. Excesso de dopamina no cérebro pode explicar quem age sem pensar. A compulsão, a agressividade. Então, de novo, o problema é a dopamina? Não, é o excesso dela. Estamos expondo nossos cérebros a uma mangueira de incêndio constante de dopamina. Alerta psiquiatra. Dopamina, porque busca desenfreada de estímulos,
pode tirar satisfação da vida. Por que quem está viciado em droga não se contenta com uma dose menor? Porque quer cada vez mais, seja de álcool, de cigarro, de maconha, de droga sintética, de pornografia ou de jogo. Ele fala assim, não é a última vez. Vamos ver a doutora Mariana, psiquiatra aqui da igreja, ela explicando para nós como é que funciona isso no nosso cérebro, esses sistemas dentro da gente. Olá, meu nome é Mariana, eu sou médica psiquiatra e hoje eu vim falar sobre essa molécula aqui, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor. Os neurotransmissores são as substâncias responsáveis pela comunicação entre os neurônios do nosso cérebro. É essa comunicação que envia os comandos que regulam todas as nossas funções psíquicas e o nosso comportamento. Atualmente, a dopamina tem sido foco de diversas pesquisas. Isso porque nós sabemos que ela é responsável pela regulação de funções como os nossos movimentos, as nossas emoções, o nosso humor e a nossa cognição. Mas nós sabemos hoje também que ela é responsável pelo chamado sistema de recompensa. O sistema de recompensa é uma região do nosso cérebro que nos impulsiona em busca daquilo que nos dá prazer. Então, toda vez que nós fazemos algo que nos dá prazer, há uma ativação desse sistema e uma liberação de dopamina no nosso corpo. Nós sabemos também que esse sistema está relacionado a transtornos como os vícios e as dependências. De uma maneira bem simples, o que acontece é que as pessoas que sofrem com esses quadros ficam em uma busca cada vez maior do prazer que elas sentem quando há essa liberação de dopamina. E assim, elas perdem o controle das suas ações. Na modernidade, com o advento da internet e com o uso excessivo de tecnologias como os smartphones, as mídias sociais e os jogos online, nós vemos um número maior de dependências surgindo e atingindo um número cada vez maior de pessoas e gerando muito sofrimento. E é por isso que é muito importante que nós estejamos atentos a esses riscos, utilizando sim dos benefícios que essas tecnologias podem nos trazer, mas sem perder o equilíbrio e mantendo o domínio das nossas escolhas e das nossas ações. Obrigado, doutora Mariana. Ela também tem nos ajudado aqui com a membresia, na parte, junto com a Leila, de ajudar pessoas aqui da igreja que tem também necessitado, além do que uma terapia com um psicólogo, algo clínico, mas também terapêutico. Você pode conversar com elas. E também com palestras assim. Bom, a dopamina ela foi identificada em 1957. Como a doutora falou, não é algo negativo, faz parte esse neurotransmissor dentro do nosso cérebro, do nosso organismo. O sistema de recompensas, frequentemente referido como molécula do prazer. Então, nós temos o tempo todo a dopamina sendo acionada como essa recompensa de bem-estar. Dopamina é liberada criando uma sensação de bem-estar. Aí eu fico pensando assim, antigamente, por causa dos estímulos que éramos expostos, uma pessoa se contentava a fazer uma caminhada numa montanha, ia, fazendo trekking, olhando a vista, tal, e aí chegava lá em cima, sentava e contemplava, e tinha prazer nisso. Aí, agora, estimulado por uma busca, o pessoal está se jogando literalmente num esporte que a pessoa se veste como se fosse um morcego e está lá em cima e se joga assim, ó. Você já viu aquilo. Gente, a gente vê o esporte e acha tão bonito, mas boa parte dos praticantes daquele esporte morrem.
Porque existe uma coisa, gente, que se chama lei da gravidade. Ó, eu estou indo aqui. Se eu creio ou não na lei da gravidade, se eu não respeitar, o que vai acontecer? Eu vou cair. Então, em busca dessa questão, até do prazer pelo esporte, a pessoa pode ir não percebendo que ela pode ignorar uma lei, que é a lei da gravidade. O ser humano não foi feito para voar. Se Deus quisesse que eu voasse, eu ia ter asa. Agora, graças a Deus, tem a tecnologia que criou com mais segurança o avião, né? E eu posso. Agora, eu desafiar esse ponto, então sempre vai ter um limite em que você tem que perceber até onde vai. Até porque, deixa eu dizer, a sua vida é muito preciosa para você arriscar a sua vida num tipo de esporte em nome de prazer e a sua vida ser ceifada com 25, 30 anos de idade. Aí eu pergunto, você foi feito com um propósito maior e aí você vai abreviar a sua vida em nome de um prazer de esporte? Porque até o esporte tem que ter limite. Porque, em essência, um crente não foi feito para o esporte. Esporte é saúde, mas Cristo é vida. Então você tem que ir no esporte até que o esporte seja um instrumento de prazer equilibrado e um agente de saúde, e não um risco para você correr desnecessariamente e sua vida ser ceifada. Então é sobre isso. Um sistema de recompensas dentro dessa molécula de prazer em busca de uma satisfação que tem que ser equilibrada. Motivação de aprendizado. A dopamina também está envolvida no processo de motivação e aprendizado. Isso é ótimo, é coisa boa. Quando experimentamos algo novo, gratificante, então é o lado positivo, reforçando o aprendizado. Controle motor, ela também faz parte disso. O nosso sistema central, a dopamina, é essencial para a coordenação e controle dos movimentos. Por exemplo, o mal de Parkinson ataca a produção de dopamina. Então, a diminuição dos níveis de dopamina está associada também a doenças como Parkinson, que leva uma rigidez dos movimentos. Então, também a questão do controle motor. Regulação do humor. Baixos níveis de dopamina estão relacionados a estados depressivos e problemas de humor. Por isso, a dopamina também é estudada no contexto da saúde mental. É claro que se você for conversar com o pastor Fabiano antes das 7 da manhã, ele vai estar com a dopamina baixa, com o mau humor, não é? Mas aí depois a pastora Vivian traz um cafezinho para ele e aí a dopamina dele entra num estado normal, não é? E aí está tudo certo. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que diz que antes das 10, então agora ele está com poucas horas de fé, antes das 10 ele nem acredita em Deus ainda, né? Então, isso é o organismo de cada um. Tem gente que é mais da noite, tem gente que é mais do dia. A Leila é um pouco mais da noite do que do dia. Talvez você seja como ela, talvez você seja daquele que gosta de acordar 5 horas da manhã e começar a vida depois de ter feito já 10 coisas entre 5 e 6 da manhã, né? Mas cada um é cada um, não é esse o ponto. Mas é importante. E também funções cognitivas. A dopamina exerce um papel em funções cognitivas como atenção, memória, tomada de decisões, que é muito importante para as funções executivas do cérebro. Então, olha só, se a dopamina ajuda no sistema equilibrado de recompensa, motivação e aprendizado, controle motor, regulamentação do nosso humor e funções cognitivas, é uma bênção de Deus. Diga comigo, a dopamina é uma bênção. E eu e você temos que cuidar para que o nosso organismo esteja bem. E não através desses meios que pode vir através do esporte, através de um vício, através da tecnologia, através de drogas, nos roubar esse santo equilíbrio que Deus nos deu. O vício no prazer está demandando hoje a maior indústria do mundo que nós vivemos. Em 1 João capítulo 2,
versos 15 a 17, a Bíblia já fala sobre isso. Porque nós temos que ter cuidado com o mundo que nós vivemos. Se a dopamina, dada por Deus, usada de forma equilibrada no nosso organismo, é benéfica, está diretamente relacionada ao nosso sucesso, nós temos que cuidar dela para não ter excesso de desequilíbrio. E aí vai uma dica aqui da palavra de Deus. Acompanhem comigo. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, vamos lá, leia comigo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, querido, você está numa sociedade viciada em prazer. Tem um monte de gente envolvido aí nas bets, nos jogos de azar online. Qual é a primeira coisa que apreende dessa turma? Carro de R$1 milhão. Carros de luxo. Porque eles estão viciados em prazer. E viciados em também tentar transformar o dinheiro deles ilícito em lícito. E uma das maneiras é o mercado imobiliário, o mercado de carro e etc. Mas, gente, quando você vê uma pessoa no Brasil como nós, aí andando com relógio de 200 mil, carro de 1 milhão, 2 milhões, já tem alguma coisa errada, gente. Nós não temos realidade social para isso. E não é uma questão de boa mordomia, mas é uma questão que se explica através do prazer imediato, daquilo que realmente importa, segundo a pessoa consumir e depender do seu vício. Então, o que é esse vício ao prazer? É uma busca incessante por satisfação em prazeres temporais, bens materiais, comportamentos que agradam a carne. A pessoa compra uma roupa e ela fere a lei da física. Ela compra um modelo 2 vezes menor. Ela usa M, mas ela compra PP. E ela quer entrar lá dentro. Não é? Para quê? Se você usa M, você compra M. A questão de lógica, não é? Então, é um comportamento que não faz sentido na mente, mas que se explica no vício de priorizar coisas do mundo ao invés do seu relacionamento com Deus. Porque até para comprar uma roupa, comprar um carro, comprar qualquer coisa, você tem que perguntar em que aquilo glorifica o nome do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para glória de Deus. Então pense nisso. Perigos do vício ao prazer. 3 grandes perigos. E vai pegar qualquer um. Esfriamento espiritual. Ou você já viu? Uma pessoa bombando de espiritualidade. Bombando de espiritualidade. Compra uma bolsa de 300 mil reais. Aí chega no domingo, tem oferta para missões. Ela pega e dá 100 reais. Mas está explodindo na espiritualidade. Conversa, não está, mentira, está presa a mamão. Porque se você tem 300 mil para dar numa bolsa, tem que ter no mínimo 350 para dar para missões. Não é? Senão não é coerente. Senão não é coerente. Esfriamento espiritual. Quando colocam o prazer acima de Deus. Acima das prioridades, acima das causas, acima do pobre, da viúva, do estrangeiro, de coisas passageiras, esquecendo a nossa alegria do encontro com Cristo. Salmo 16, 11. Tu me mostrarás a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia. Quando eu descubro que isso aqui é o sentido da vida, eu vou priorizar a minha adoração
a minha vida para viver os propósitos de Deus. Então, há um esfriamento espiritual batata que acontece quando eu me vicio em consumo. Segundo, desgastes relacionais. O vício em prazer nos leva a comportamentos egoístas e desilusão familiar. Começa a briga dentro de casa, gente. Mamon começa a reinar e dar a última palavra. Aí a comparação. Um irmão tem, o outro não tem. Um filho quer, o outro quer. E aí um vai, o outro não vai. E começa a brigar. Desgastes relacionais. Prazer em vez de serviço. Filipenses, Paulo já aconselha, capítulo 2, 3. Nada façais por ambição egoísta, vaidade ou por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. À medida em que eu estou tão viciado em meu prazer, eu não olho o que o outro pensa ou sente, mas é o que eu quero, o que eu sinto. E outra coisa é uma frustração emocional. Porque todo vício do prazer ele é extremamente egoísta e competitivo, né? Então há uma frustração emocional, sabe por quê? Porque o excesso de prazer vai resultar, vai desembocar em problemas de saúde mental. Além da codependência e da tristeza. Porque essa busca por satisfação ela é insaciável e vai fazer com que você tenha hábitos prejudiciais. E Paulo também fala sobre isso em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. Então quer dizer, nem tudo serve para o santuário do Espírito Santo. Porque o problema é que o mundo não é santuário do Espírito Santo. Mas Dona Maria, seu José, vocês são. Não é? Então nem tudo que serve para o mundo serve para nós. Porque o mundo jaz no maligno, mas você está em Cristo. Agora, 3 ações de como lidar com o vício em prazer. Rever prioridades. Reveja as prioridades. É essencial que voltemos a olhar a nossa fé. Mateus capítulo 6, 33. Leia comigo. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E o quê? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de fazer, antes de comer, antes de ir, antes de comprar, antes de medir, pergunta, eu preciso? Segundo, priorizar a comunhão com Deus. Voltar à oração, à leitura da palavra, à comunhão com os irmãos, a estar firme na fé, na igreja. E fazer orações sinceras como essa, Salmo 51, 10. Vamos fazer junto esta oração? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Então, se você está percebendo que está se desviando, tem algo se desequilibrando, vai para o teu quarto e faz esta oração sincera de joelhos. Senhor, cria em mim esse coração. Eu já não estou mais me reconhecendo. Por causa de política, por causa de partido político, as pessoas estão me dizendo que eu estou mudando. Então ouça essas pessoas, porque se eles estão dizendo que você está mudando, você está ficando, talvez, mais crente no Palácio do Planalto do que no elevo meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. E também viver com propósito. Encontrar um propósito em nossas vidas vai além de nós mesmos. Isso faz nos distanciar do egoísmo e viver em função do amor e do próximo. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está percebendo? Eu recebi informações esses dias, porque é o tipo de informação, queridos, que não pode ser dado, porque tem o efeito colateral de estimular. Nós vivemos numa cidade de classe média ou baixa, mas sem as pobrezas que tem nas grandes cidades como Rio e São Paulo. E é uma cidade a nível de Brasil, São José dos Campos, bem equilibrado. Mas sabia que São José dos Campos hoje tem um suicídio por dia? Isso nós estamos falando de suicídio efetivo, que de fato chega a vias de fato, porque tem muita tentativa. Imagina, Rio e São Paulo, como é que está isso, né, Leila? Imagina, Fabiano, como é que está nas grandes cidades. Então isso é um fator. Agora,
Você sabia que a maioria está na classe média e na classe alta? Você não está vendo um mendigo se suicidando. Você sabe qual é o bairro campeão aqui em São José? Que mais tem caso? Jardim Aquários. Então, muitas vezes, gente, autoestima e patrimônio não tem nada a ver. Muita gente está frustrada, está chateada, está brigando por causa de carro, por causa de casa, por causa de herança, por causa de dinheiro de família, por causa de carreira. Tem jovens depressivos dentro da universidade fazendo medicina. Tem estudantes de medicina se suicidando. Aquele que sabe o valor da vida. Então, 3 coisas que você precisa de fato rever na sua vida. Rever prioridades, rever sua comunhão com Deus e escolher viver com propósito. Porque muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o plano do Senhor. Então deixe Deus dar a última palavra na sua vida. Porque você é joia-prima de Deus. Os planos dele são maiores do que os seus. Os planos dele são melhores do que os seus. Hebreus capítulo 2, 6 e 8 diz que você é especial, você não é melhor do que ninguém, mas o ser humano é obra-prima da criação de Deus. Quem é o homem para que te importes e o filho do homem para que te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e honra, sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés. Por quê? Porque o ser humano, ele é especial. Então nós estamos vivendo num mundo terrivelmente viciado em prazer, é a geração dopamina. Isso lá no mundo por si mesmo não vai mudar. Quem vai mudar é Deus, Jesus, a fé, irmãos, orando uns pelos outros, a Bíblia aberta, você na igreja, ouvindo uma mensagem como essa. Você conhece pessoas na sua família, na sociedade, que precisam vir aqui hoje à noite, venha com ele. Olha, eu fui na igreja hoje de manhã, meu pastor está desenvolvendo uma série, volte aqui com ele, talvez essa vinda com ele no culto das 5 ou no culto das 7 pode salvar a vida dele. Então nós não podemos perder tempo. Tem alguém no seu trabalho, na sua escola, que está perdendo a vida porque está viciado em dopamina, está viciado em si mesmo, está viciado em narcisismo, está viciado em alguma coisa que está roubando os seus melhores dias. Quer ver uma ilustração? Veja esse videozinho aqui dos ratinhos, você vai entender. Eu creio que está bem claro aqui, mas está ficando cada vez mais claro. Pega isso aí.
Não precisa falar mais nada. É a corrida incessante pela felicidade. E isso vai intoxicando. Você viu a passagemzinha pela academia ali também, né? Onde você quer chegar? O exercício é saudável, mas também tem que ter equilíbrio. Senão essa busca, essa corrida, porque na verdade, gente, não é rato, somos nós. Só que quando a gente se comporta assim, estamos sendo irracionais como um ratinho. Aí quando ele está quase morto, chega alguém, mas este complemento aqui vai resolver tudo. E aí de novo, vem aquela ilusão de achar que a pílulazinha da felicidade vai resolver tudo. Só que aí é mais frustração e desilusão, porque você vai ao céu, mas volta ao mundo real, e aí é mais desespero. É correndo atrás do vento. Talvez a maneira como que estamos correndo, estamos ficando doentes, irracionais e perdendo o senso de beleza, de missão, de propósito, que estamos aqui com um propósito. Então supere o vício da exposição e comparação. Esta é a palavra de hoje, mas com toda essa introdução, vou ser bem rápido. Gálatas capítulo 6, 4 e 5. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Toda vez que você se comparar, você perde. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque na conta de Jesus é outra. Não é quem tem mais visibilidade que vai alcançar ou vai chegar primeiro, disse Jesus em Mateus 20, 16. Então, muito sabiamente, o Rick Warren diz, toda vez que você compara, você perde, porque não existe nenhuma comparação entre duas pessoas que são diferentes. Então, pare de se comparar. Nós estamos vivendo num mundo viciado nessa exposição e comparação. É comparação no Instagram, comparação com as roupas, comparação com a academia, comparação com uma festa, compra coisa que não pode, com dinheiro que não tem, num estilo que não gosta para agradar alguém que detesta. É doideira. Então pega aí 5 chaves para você destruir na sua vida o vício da exposição e da comparação. Nem tudo que está exposto é a mais importante. Por exemplo, se você olhar para a minha cara aqui, você vai ver basicamente o meu nariz e o meu queixo, não é? Eles têm mais exposição. Agora, você vê o meu nariz, vê o meu queixo, mas você não está vendo o meu coração e o meu cérebro. Eu vou perguntar, eu vivo sem queixo e sem nariz? Vivo. Então, o que está exposto necessariamente não é o essencial. Eu posso perder o queixo, perder o nariz, vou ficar mais feio ainda, mas vou viver. Mas o meu coração você não está vendo e o meu cérebro não está vendo e não tem nenhuma possibilidade de eu perdê-lo. Então o mundo que nós estamos vivendo está viciado em expor algo que não é o essencial, que é só o que está fora, exterior, e isso passa muito rápido. Isso é muito efêmero. Então a primeira coisa, 5 chaves para você destruir esse vício. Nunca viva pela validação dos outros. Tenha cuidado de não praticar as obras da justiça diante dos outros, para serem vistos por Ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa no céu, porque quem já for recompensado na terra não tem recompensa no céu. Mas você que fizer algo e ninguém vê, tenha certeza que o teu Pai te vê e vai te recompensar. Mesmo que ninguém veja, ninguém compare, ninguém te agradeça, ninguém te honre, mas Deus está vendo e Deus vai te recompensar. Por isso, os fiéis que Deus tem, lá no Salmo 16, são as suas celebridades. As pequenas notáveis de Deus não é Marilyn Monroe. As pequenas notáveis de Deus são homens e mulheres intercessores do Senhor. Segundo, nunca viva com máscaras de hipocrisia. Tem muita gente que vive nessa geração, pó de arroz só para agradar e aparecer. 1 Samuel 16, 10, quando o Senhor fala sobre o chamado de Davi, e até um homem experiente como
o profeta Samuel ia errando: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei, falando de Saul. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê com a aparência. E as pessoas estão viciadas em aparência. Mas o Senhor vê o coração. Então vamos acabar com a utilização dessa máscara que não reflete realmente o que somos. Tem muito filtro que saiu da internet, das mídias sociais e vieram para o pessoal, gerando insatisfação, descontentamento, inveja, tristeza, culminando em depressão. A comparação pode nos fazer esquecer um valor intrínseco de Deus em nós. Cada um é único, cada um é especial. Você recebeu um nome, você tem dons, você tem capacidade, você tem habilidades que Deus vê, Deus honra, Deus valoriza. E às vezes, por estar vivendo só na comparação, você perde isso. Vamos ler 1 Coríntios 15, verso 10, que a nossa carne tem que ser lembrada disso. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus para comigo. Deus não foi em vão para com você. Ame você mesmo, ame a cor da sua pele, ame o seu cabelo, ame o gênero que Deus te deu, o seu sexo, celebre a vida. Não deixe que os outros venham dizer que Deus com você errou, que você é feio, que você é isso, que você é baixo, que você é alto, que você... etc. 3. Abrace a autenticidade com humildade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Verdade em amor transforma. Verdade sem amor deforma. Também não é aquele autêntico, super autêntico, senta aí que eu vou te falar um monte de verdade. Aí aquela verdade maligna, cachorra, também não serve. Deus chama a gente para ser autêntico, mas autêntico em amor. Devemos renunciar às máscaras e sermos santos, verdadeiros, sermos de verdade. Amém, igreja? 4, encontre liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não deixem submeter a um jugo de escravidão. Nós somos livres para viver uma vida empoderada. Você está livre das dependências, livre de qualquer intoxicação da sua alma, com a questão de querer aparecer e de se expor sem necessidade. Tudo que na vida não estiver sob o domínio de Cristo está fora do controle. Conheça mais sobre isso no 30 Semanas. E 5º e último, descubra o poder do contentamento. É uma outra chave poderosa para você destruir toda essa dependência de aprovação e exposição alheia. Não estou dizendo isso porque sou necessitado, diz Paulo. Aprendi a adaptar-me com toda e qualquer circunstância. Eu sei passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito, tendo pouco, passando necessidade. Filipenses 4, 11 e 12. Querido, um crente pode gostar de coisa boa, eu também gosto. Você pode gostar de dormir bem, comer bem, mas gostar de coisa boa não tem a ver com o pecado da ostentação. O problema aqui, o vício da dopamina é em ostentar, em você querer aparecer. A ostentação custa muito mais caro do que você comprar uma coisa boa. Porque você paga o luxo para mostrar ao outro aquilo que você está, de fato, querendo no seu coração. Então, seja forte. Tudo você pode, mas naquele que te fortalece. Não é na sua conta corrente, nos seus bens, nas suas mídias sociais, nos seus luxos e nos seus hobbies. O nosso verdadeiro valor não está nas aparências, na validação dos outros, mas no nosso relacionamento com Deus e na nossa identidade de filhos amados de Deus. Bota a mão no seu coração e diga: eu sou filho amado de Deus, a despeito do que o mundo pensa e espera de mim. Então seja o que a Bíblia diz que você é e viva essa vida satisfeita e plena em Jesus. Não viva das aparências, não vale a pena. É só você
semear para uma vida de frustração no futuro. Viva uma vida autêntica, grata, viva para agradar a Deus. Você é único e tem muito valor para Jesus. O estilo de vida dos viciados em exposição e comparação cansa demais. Isso cansa, dá preguiça, gente, de viver para uma vida de exposição. Você precisa também de secreto. Você precisa também de solitude. Você precisa também de ficar fora do radar, porque na vida, muitas vezes, menos é mais. Menos barulho, menos mídia, menos exposição. Porque você não quer agradar ao homem, mas a Deus. Hoje é tempo de descanso. Essa mudança de vida é uma mudança na contracultura do nosso tempo. E para isso precisamos de arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Arrependimento é a pregação mais poderosa que a Bíblia nos ensina. E Jesus nos advertiu. Pois todo aquele que se humilhar a si mesmo será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, disse Jesus em Mateus 23:12. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.